Boa noite. No dia 3 de outubro, aproximadamente 1.100.000 pessoas do Recife vão às urnas escolher o futuro prefeito da cidade. Foi dada a largada. Os candidatos agora são 8, 3 a mais que na eleição de 2012. Já estão nas ruas disputando os votos de seus eleitores. Carlos Augusto, do PV, Daniel Coelho, PSDB, Edilson Silva, PSOL, Geraldo Júlio, PSB, João Paulo, PT, Priscila Krause, DEM, Pantaleão, PCO e Simone Fontana, PSTU. Todos terão de se adaptar às novas regras da Justiça Eleitoral, que proíbe o financiamento de campanha e altera o formato da propaganda eleitoral. O que prometem os candidatos e o cenário político da eleição municipal é o assunto em pauta no Opinião Pernambuco de hoje. E para o debate, convidamos Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Laércio Portela, jornalista, integrante do coletivo de jornalismo independente Marco Zero. Bem, vamos então conversar um pouco sobre esse cenário que está posto aí. E a gente vai começar exatamente falando sobre essa quantidade de 8 candidatos, né? 3 a mais que na eleição passada. Isso vai embolar o meio de campo, Túlio Velho Barreto? Bom, de fato, né, nós temos 3 candidatos a mais do que na última eleição, como você chamou a atenção, que resulta, de certa maneira, da não manutenção, né, da aliança, por exemplo, entre o DEM e o PSB. O DEM tem seu candidato próprio. Fundamentalmente, aumenta essa candidatura, o PV também tem candidato próprio dessa vez. Isso tende a fazer com que haja maior distribuição do eleitorado, né, pela quantidade de candidatos. E, de certa maneira, temos candidatos competitivos. O atual prefeito, Geraldo Júlio, o candidato da oposição, que eu acho que é o candidato principal da oposição, seria João Paulo, do PT, em função, né, de já ter sido prefeito da cidade. Por outro lado, Priscila Krause vem de sucessivas eleições, né, inclusive eleição para deputado estadual. Ainda Edilson Silva, que teve uma votação expressiva no Recife, né, como candidato a deputado estadual, e já tinha tido uma votação significativa na eleição passada para vereador, né, tendo alcançado inclusive o 3º lugar entre os mais votados, mas o partido não teve coeficiente eleitoral suficiente para fazê-lo vereador naquela ocasião. Então, tem também um peso. E Daniel Coelho, que disputou a eleição passada, portanto, tem um recall, né, significativo, a lembrança que o eleitor tem do nome em função da disputa majoritária e que teve também uma votação boa para deputado federal. Além de candidaturas que são candidaturas que, vamos dizer, marcam mais posição do que disputam realmente a eleição, né? O PCO, o PSTU, de certa maneira também o PV, né? Que não mantém a aliança aí com o PSB. E você, Laércio, esse número aí, ele pode confundir a cabeça do eleitorado e confundir também a cabeça dos candidatos? Eu acho que do eleitorado um pouco, né? Embora os candidatos são bastante conhecidos, né? O Túlio falou, e é verdade, todos eles têm uma experiência, pelo menos os principais que estão disputando, Edilson, João Paulo, Geraldo, Priscila, Daniel, têm mandatos. O eleitor recifense conhece os 5, né? Eu acho que fazer uma observação é que eu acho que essa campanha, ela talvez signifique uma reorganização no espectro político-partidário do Recife, que sinalize, que possa vir a sinalizar para a eleição ao governo, né? Você veja que nós temos 2 candidatos, que podemos dizer assim, de uma maneira geral, de centro-direita, talvez, Krause, Priscila e Daniel Coelho, e 2 no campo da esquerda, que o Edilson e o João Paulo. Então você tem 2 blocos que fazem oposição à prefeitura, que estão em campos políticos distintos, buscando o seu espaço, né? Talvez vai ser muito interessante ver como é que esses 4 candidatos que fazem oposição vão se comportar. Talvez em relação ao prefeito a gente já saiba, mas em relação ao seu oponente de maior proximidade político, no espectro político, né? Porque eu acho que, como eu disse, talvez como a eleição se desenha agora em Recife, especialmente nesses 2 blocos,
indique um caminho para 2018. Acho que o eleitor não vai se confundir. Apesar do tempo, eu sei que a gente vai discutir isso mais à frente, o tempo de debate eleitoral é menor, mais curto. Tem seus benefícios também, tem seus problemas, né? Mas eu acho que o eleitor conhece todos os candidatos e vai fazer o melhor discernir, vai saber discernir aí o voto. Túlio, essa questão de ter uma grande quantidade tem a ver com aquilo que você já, de certa forma, colocou na sua primeira resposta. Né? Mas eu queria entender um pouco mais isso. Por que, nesse momento, essas opções de partir sozinho? Né? O DEM quer ter o seu candidato próprio, o PSDB ele fez questão de ter seu candidato próprio, André Regis falava o tempo todo, né? Não, o PSDB tem que se afirmar aqui, tem que colocar um candidato dele. Enfim, num primeiro momento, e aí não se sabe se vai ter um segundo turno, mas quando aumenta a quantidade, a tendência normalmente é acontecer o segundo turno, mas no primeiro momento todos querem marcar espaço, marcar terreno, é isso? Veja bem, o que acontece é que, de certa maneira, a frente que se estabeleceu na eleição anterior tinha um objetivo concreto naquela eleição. Era vencer o PT, que vinha de uma hegemonia já de 12 anos, com duas eleições de João Paulo e uma de João da Costa. Com todos os problemas que o PT enfrentou no Recife, e em função da crise que se estabeleceu, né, a partir do desentendimento entre João Paulo e João da Costa, o criador e a criatura, né, o João da Costa sucedeu ele, foi uma escolha, uma aposta mesmo de João Paulo, né? Naquele momento tinha-se esse objetivo. Então, de certa maneira, parece-me que essas forças políticas entendem que essa etapa foi cumprida. Conseguimos afastar o PT, né, constituímos uma frente mais ampla, conseguimos afastar o PT. E aí há uma possibilidade agora de buscar uma hegemonia dentro do mesmo campo político, inclusive. Né? Então, uma necessidade de autoafirmação de legendas que estavam como legendas satélites do PSB, em função de talvez um capital eleitoral que esteja disponível agora que não estava antes, ou que o objetivo maior, que era tirar o PT da prefeitura, já foi alcançado. Eu acho que esse é um aspecto. Por outro lado, não tem a presença da figura de Eduardo Campos, né, que, de certa maneira, foi o patrocinador daquela aliança e conseguiu fazer com que houvesse uma convergência, uma sinergia, né, entre os partidos para exatamente compor uma frente e superar, como eu disse, o PT. Um papel que Paulo Câmara não consegue exercer? Não, é muito diferente, né? Quer dizer, a trajetória de Eduardo Campos foi uma trajetória relativamente longa, se a gente pode falar isso, porque ele começou muito jovem, né, na política e morreu muito cedo, mas foi uma trajetória relativamente longa e construída passo a passo. Né? Enquanto que Paulo Câmara ele surgiu como um candidato de Eduardo Campos, uma aposta também de Eduardo Campos, que jogou seu peso político. E a morte de Eduardo, da forma trágica, terminou contribuindo para a vitória de Paulo Câmara naquela ocasião. Então, penso que não dá para comparar. Né? Inclusive, o próprio fato, sobretudo do DEM, ter desgarrado da frente e apresentado uma candidatura própria, e o PSB não conseguir atrair o PSDB, apesar da Aliança Nacional, né, em torno de uma posição política contra o governo da presidenta Dilma e a favor do impeachment, demonstra a dificuldade, né, de conduzir esse processo. Falta experiência, falta traquejo político e falta as garantias que Eduardo, com a dimensão política que tinha em Pernambuco, poderia oferecer, né, e que Paulo Câmara não oferece. Ele, inclusive, coloca o resultado dessa eleição, como o Lécio colocou, o resultado dessa eleição vai se refletir na eleição estadual de 2018. Até por isso, porque tem mais partidos disputando a eleição em campo próprio ou em espaços próprios, mas que estão no mesmo campo político. Né? Então, é como se tivesse uma possibilidade de rearranjo, uma nova configuração no cenário político no Recife, com rebatimento na eleição ou no quadro estadual. Possivelmente a gente volta ainda a falar um pouco sobre esse ponto, né, que a gente está trazendo, mas eu queria já adiantar para a questão do financiamento de campanha.
que muda completamente todo esse cenário, né? A impressão que a população vai ter é que as campanhas elas serão mais pobres, mas estrategicamente assim a justiça eleitoral, né, ou seja, houve todo um movimento para que fosse dessa forma. O que isso muda na performance dos candidatos, Laércio? Veja, eu não tenho certeza no que é que isso vai mudar. A primeira tendência que a gente teria seria dizer, olha, aquele brilho, aquela força que o marketing tinha no passado vai reduzir. Mas isso, eu acho que o marketing político, ele sempre mostrou aí sua força, mesmo nos momentos de menos recursos. Então, eu acho que não necessariamente, como muita gente está fazendo essa conta, menos recurso, o candidato vai ser, quer dizer, vai ser uma campanha mais franciscana, mais direta, um diálogo direto com o eleitor. Não sei se vai ser exatamente isso. Eu acho que... Não deixa eles mais em pé de igualdade, não, os candidatos? Talvez um pouco mais, de qualquer forma, é sempre uma experiência nova, né? Nós vamos ver como é que ela vai funcionar. Eu acho que tem uma questão aí também do acompanhamento disso, né? Acho que com a sequência de eleições a gente vai conseguir entender melhor como é que isso funciona e como é que se pode, como é que a sociedade vai poder cobrar que não haja desvios porque a gente vem de experiências de desvios recentes, né? Obviamente nós estamos falando de montantes de recursos muito mais altos, mas é importante. Junto com essa coisa do financiamento, eu acho que tem uma outra mudança, que é o tempo de campanha, que está um pouco associado também, né? Menos recursos, menos tempo de campanha, que esse talvez afete mais do que o recurso propriamente dito. E eu acho que ele beneficia quem está na liderança, né? Ou, digamos assim, o senso comum pré-eleição, quem estiver melhor no senso comum pré-eleição tende a ser mais beneficiado, porque o tempo de debate vai ser mais curto. O tempo de confrontação daquele senso comum, daquelas ideias que estão sendo discutidas. Eu gosto de pensar que numa eleição ninguém fala sozinho. Mesmo quem tem muito mais tempo de TV, mesmo quem está no governo, você tem necessariamente, mesmo que em partes mal divididas, um contraponto, que às vezes não existe, ou existe de uma maneira muito residual, muito pequena, em outras situações. Então, numa eleição, ninguém fala sozinho. Isso permanece. Só que o tempo de fala agora, o tempo de debate público reduziu. E eu acho que isso, somado talvez até com a redução de recursos, que ela não é uma redução para todos. Quem conseguir arrecadar mais vai continuar podendo arrecadar mais. Porque o professor me corrija se eu estiver errado, mas as doações de pessoa física permanecem sem limites. Não é isso? Tem um limite de renda. Tem limite em função da renda para efeito do imposto de renda. Você não pode contribuir mais do que um percentual, né? Mas, de qualquer forma, os candidatos mais fortes, claro, com mais trânsito no meio econômico, né, de maior posse, continuarão tendo mais acesso a esses recursos. Eu acho que o que nós precisaremos ver nessa eleição e nas próximas é esse tempo reduzido, no que ele vai acrescentar ao debate ou se ele pode, de certa forma, diminuir nesse tempo, diminuir os contrapontos, diminuir o debate e, digamos assim, até enfraquecer mesmo a discussão democrática, né? Ou não, não é? Nas minhas reflexões sobre essa questão, eu sempre achei muito estranho, porque se coloca como um horário de propaganda eleitoral. E a propaganda, ela pressupõe persuasão, pressupõe convencimento. E no convencimento, nessa persuasão, você pode acabar acreditando em algo que não seja verdade. Né? Então, talvez até a gente nem devesse ter esse nome de propaganda, mas um horário de informativo, algo mais desse tipo. E me parece que agora, com esse modelo, a gente se aproxima mais, né, de ter menos a ideia da linguagem da propaganda e ter mais a ideia da linguagem da informação. Enfim, está posta essa questão e aí, Túlio, eu queria também ouvir a sua opinião. A ideia da propaganda é mais do senso comum, né? E, de certa maneira, talvez a própria mídia tenha responsabilidade sobre isso, ou os políticos de modo geral, porque o momento em que eles vão para a campanha da televisão em rádio e TV se chama horário eleitoral. Né? Aí, de horário eleitoral, que é o nome, vamos dizer, técnico
rigorosamente o nome oficial daquele momento da campanha, ou daquelas condições da campanha que se utilizam dessas mídias, é chamado horário eleitoral, e não propaganda. Quer dizer, mas como a presença do marketing é muito forte, né, de certa maneira se vê como uma propaganda eleitoral, que termina dizendo muito do que acontece. Né, porque... E se diz isso, inclusive, no horário da propaganda eleitoral gratuita. Né? Se chega a colocar isso verbalmente. Então, assim, caracterizando mesmo essa ideia da propaganda. Embora o nome seja o horário eleitoral, né? Que não é gratuito também, né? Convenhamos aqui, ele tem um custo enorme, tanto para o contribuinte, porque, enfim, o fundo partidário hoje vai ser muito importante, nessa eleição já começa a ser mais importante do que eleições anteriores, porque o fundo partidário, rigorosamente, era proibido ser utilizado nas campanhas anteriores. Porque ali era para manutenção do partido e para os anos em que não há eleições, em que a propaganda é partidária e não de candidatos. Mas nessa eleição, além da contribuição da pessoa física, os partidos se utilizarão do fundo partidário, e que também é desigual, né? Depende do tamanho do partido. Grande parte desses recursos é dividido a partir do tamanho do partido, né? Das bancadas na Câmara Federal. Apenas uma parcela menor que é distribuída para os partidos menores, que têm representação pequena ou que não têm representação. Mas eu acho que ainda é muito incerto dizer o que vai mudar. O certo é que vai mudar, né? Porque, enfim, o período de campanha é menor, então essa coisa que lá está falando, do contraponto, né? A margem de erro agora é muito menor, né? Tanto do ponto de vista da mensagem que se leva, como também de algo que é denunciado. Né, ou que é, sei lá, trazido à luz do debate, porque os candidatos vão ter muito menos tempo para trabalhar uma resposta e fazer o contraponto. Né? Vai valorizar também os debates eleitorais. Tem alguma coisa empurrando o nosso tempo, Laércio? E o primeiro intervalo já chegou, né? Então a gente vai lá, você segura aí, na volta a gente passa a palavra para você. Então a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema eleições. E aí nós deixamos no final do bloco passado uma tentativa, né, de intervenção do Laércio. A gente volta para ele. Laércio, você acredita que esse modelo de diminuição do tempo, ele privilegia quem já está com um cargo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, é aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que nós vamos ter menos tempo de debate. Veja que nós temos 60... Quando eu falo debate, não é o debate propriamente na TV. É o debate na sociedade, na opinião pública. Nós temos uma campanha de 60 dias, onde os candidatos... Em vários países, se eu estiver enganado, me corrija, mas em vários países você não tem limitação. Né? As candidaturas, os candidatos são candidatos durante um ano. Antes, começam a fazer campanha, quando eles decidem fazer campanha. Essa limitação... E veja, nós tivemos uma redução de 50% no tempo, né? Quer dizer, eram 60 dias, agora são 45 dias. E, portanto, nós vamos ter menos debate, menos discussão na sociedade e tal. Por isso que eu acho que acaba beneficiando quem já está quem tá no poder. Não é uma lei, né, que garante, porque ainda bem que a democracia, ela mexe com as camadas aí tectônicas da política para as coisas se movimentarem também. Mas eu acho que vem em benefício, sim. Agora, tem um outro elemento que a gente não falou aqui, que é a internet. Vamos deixar para falar sobre a internet, depois, sobre essas alternativas aí de divulgação lá mais adiante. Eu queria trazer agora uma análise sobre cada um dos nossos candidatos. E aí a gente tem o caso de Geraldo Júlio, que já está lá, né? Já está lá, e ele chegou como um grande desconhecido, e aí, como você falou mesmo, né, isso é muito respaldado pelo Eduardo Campos. Nesse momento agora não existe mais o Eduardo Campos, e o próprio nome do Eduardo Campos, assim como do PSB, têm sido envolvidos, né, em alguns escândalos como o da Lava Jato e da Operação Turbulência. Que, inclusive, tem se falado pouco nos últimos dias sobre a turbulência. Né? Mas se volta a falar sobre a turbulência e sobre esse envolvimento de Eduardo Campos, a tendência é ir enfraquecendo o Geraldo Júlio, ele perde força?
nesse momento com essas possibilidades? Ele é, sem dúvida, assim, a partir desse momento que começa a campanha, né, já começou a semana passada, o corpo a corpo, eventos, etc. E o horário eleitoral começa agora na sexta-feira que vem, ele parte com vantagem, né, em função de que é o prefeito da cidade do Recife e, de certa maneira, a candidatura dele foi construída, vamos dizer, se eu posso chamar dessa forma, naturalmente, né? Apesar de uma certa dificuldade na definição do nome de vice, enfim, porque o PMDB, de certa maneira, parecia que iria até as últimas consequências para bancar o nome, né? E houve um recuo que eu considero que o recuo é em função da candidatura de João Paulo. Né? Se João Paulo não é o candidato do PT ou se o PT apoia outro candidato, sem a participação de João Paulo, eu acho que dificilmente Luciano Siqueira seria o vice de Geraldo Júlio. Né? Ele é mantido porque o candidato é João Paulo, então ele faz um contraponto, porque Luciano Siqueira foi vice-prefeito durante 8 anos na gestão de João Paulo, e porque dá um certo verniz, vamos dizer, mais à esquerda a essa candidatura, em função do histórico da legenda do PCdoB. Mas esse seria o candidato, ou é o candidato que parte na frente. No campo da oposição, eu concordo com o Laércio, né? Existem 2 campos bem delimitados, teria um terceiro que seria mais à esquerda ainda, mas que não vai ter muita densidade eleitoral, a gente sabe disso, formado pelo PCO, pelo PSTU, por exemplo. Mas João Paulo tem toda a história dele como ex-prefeito do Recife, então ele tem uma força eleitoral, apesar da derrota que houve na eleição anterior, compondo aí com Silvio Costa Filho, né? Uma composição que, de certa maneira, evitou a candidatura de Silvio Costa Filho. Se aqui ia vingar, mas, enfim, não correu o risco e trouxe para essa chapa. É uma chapa forte. Eu acho que desafia, nesse campo mais centro-esquerda, a candidatura de Geraldo Júlio. Aí você trouxe já a questão dessa composição de prefeito, candidato a prefeito e candidato a vice. E eu quero realmente puxar esse ponto ainda também. Mas para a gente não perder ainda aquela nossa abordagem sobre o perfil de cada um dos candidatos. Sim, claro. Geraldo Júlio, o que é que ele tem que o favorece e o que é que ele tem que não o favorece? A gestão dele, por exemplo, ela está abrindo portas para que ele se reeleja ou é uma gestão que compromete essa reeleição que está colocada agora? Veja bem, você chamou a atenção, né, para algumas investigações que são feitas, algumas operações que são feitas pela Polícia Federal, né, e a Justiça trabalhando em cima delas, que atingem o PSB, quer dizer, é inevitável, né, e atinge, por exemplo, a figura de Eduardo Campos, que quem melhor simboliza, apesar da ausência física, esse campo hoje, assim como a Arraes durante muito tempo o fez. Ocorria em relação a Arraes. Além da Lava Jato, da turbulência, quer dizer, tem a Operação Fair Play, né, que certamente vai ser trazida à tona, né, eu vislumbro, sobretudo, a candidatura de Adilson Silva trazendo essas questões, porque João Paulo vai ter também, vamos dizer, os problemas que o PT tem envolvidos com essas operações. Então, não sei até que ponto vai bater muito nesses temas, em função de, vamos dizer, ter um telhado de vidro também a ser atingido. Mas no caso de Adilson, eu acho que está mais confortável. A Operação Fair Play é uma operação também que, em alguns momentos, surgem muitas informações e essas informações desaparecem da mídia local, né? Às vezes a gente até acompanha mais fora de Pernambuco do que dentro. E que envolve, por exemplo, a parceria público-privado para a construção da Arena Pernambuco. Né? E, naquele momento, quem capitaneava exatamente a gestão da política da parceria público-privada era Paulo Câmara e Geraldo Júlio, como secretários da gestão de Eduardo Campos. Então, esses são aspectos negativos. Penso que o posicionamento também dele, envolvendo a questão do cais Estelita, também cria dificuldade com formadores de opinião que têm uma força, né, e uma capacidade de mobilização muito grande em redes sociais, que certamente trarão essa discussão.
não tanto, ou não só a discussão sobre o Cais Estelita, mas o que aquilo simboliza como modelo para a cidade do Recife, ou seja, que cidade a gente vai construir daqui para frente. Laércio, qual a tua avaliação do perfil do prefeito Geraldo Júlio? Veja, eu concordo num ponto com o Túlio, que é assim, eu acho que Geraldo Júlio e João Paulo, justamente por terem, por um estar na prefeitura e o outro ter tido a experiência de 8 anos como gestor municipal, e justamente pelos dois terem partidos que estão envolvidos, né, em denúncias e investigações, a tendência desses dois candidatos é de tentar levar o debate da campanha para a questão local. Né? Acho que a gente vai ter uma disputa muito interessante aí sobre exatamente o que você estava falando. Qual é a cidade? Né? O modelo de cidade que o PT propôs nos seus 12 anos, mesmo considerando aí as turbulências que tivemos entre João Paulo e João da Costa, mas podemos falar de 12 anos de gestão do PT, e esses 4 anos do PSB. Cais Estelita é uma questão, a mobilidade urbana é uma questão, os recursos para as comunidades as comunidades periféricas do Recife, eu acho que vai ser um debate importante para ser feito também. Acho, inclusive, que esse debate tende a enriquecer a discussão, porque pela experiência dos dois e porque acho que em vários pontos as gestões se chocam, né? Você tem vou dar um exemplo aqui de participação social, que é um tema que sempre foi muito caro. Nunca teve um candidato a prefeito do Recife que dissesse, não vou dialogar com o povo, né? O símbolo, em Recife sempre teve um simbolismo do povo, do diálogo, né? Então, eu acho que esse tema, quem abre mais as portas para o diálogo com a sociedade, e o Cais da Estelita vai ser uma variável nesse debate, vai ser importante. Você falou quais são os pontos mais fortes da gestão. Eu acho que da gestão de Geraldo Júlio, eu acho que o debate vai ser justamente sobre isso. Você já viu o prefeito falando muito em educação, que investiu em educação nos 4 anos deles, mais do que nos 12 anos juntos do PT, falando nos investimentos na periferia, falando do atendimento à mulher. Também tem isso. Os candidatos, você tem um público hoje jovem e de mulheres. Veja que nos últimos tempos, e eu acho que isso pode mexer com o eleitorado, talvez essa eleição isso se torne mais visível, o segmento que mais se engajou na política, e na política, não é nem na macropolítica, na política do dia a dia, são os jovens, os secundaristas, né? Aqueles garotos que vão votar pela primeira vez, e as mulheres. Os movimentos feministas e os movimentos de jovens são hoje os que estão, de fato, permaneceram na rua, porque você teve um movimento em 2013, de junho de 2013, e teve esse ano pró-impeachment e contra o impeachment. De certa forma, esses momentos saíram das ruas, mas os jovens secundaristas e as mulheres permanecem. Eu acho que podem ser uma surpresa nessa eleição. Né? Pode ser uma surpresa nessa eleição. E se as pesquisas internas dos candidatos mostrarem que há aí um caminho importante, eles vão travar esse debate. Tem a questão do posicionamento político dos candidatos. O candidato Geraldo Júlio, ele se posicionou contrário à permanência da presidenta Dilma Rousseff, né, no governo. Né? Ele foi favorável à abertura do impeachment. João Paulo, óbvio, é do próprio partido da presidenta. Esse posicionamento político, ele acaba sendo relevante também na hora do eleitor fazer a sua escolha? Vamos voltar para Túlio? Bom, eu penso que talvez mais no sentido de consolidar um voto. Só o PT, o PSOL também, o PT e o PSOL vão ter uma posição contrária ao impeachment durante todo esse processo, né? O PCdoB nacionalmente teve essa posição, mas está aliado com o PSB, né, que é uma das contradições enormes das composições das chapas, né? O fato de Luciano Siqueira ser o vice e tem uma posição nacional e aqui está compondo com o PSB, que está à frente do processo do impeachment também. Então, eu acho que esse é um elemento que vai estar no debate eleitoral, né? Sobretudo, dependendo do que ocorrer até o final do processo de votação do impeachment e do governo Michel Temer. Né? Se o governo Michel Temer, caso o impeachment seja votado favoravelmente, ele seja um governo difícil, né, de condução, a questão econômica não se resolva, a política não se resolva, do ponto de vista político também não, e as investigações não atinjam
Bom, já atingiram em cheio o PMDB, mas que tenha consequência, né? Ao atingir, tenha consequência também em relação às lideranças do PMDB, por exemplo, isso vai criar dificuldade muito grande para aqueles que defenderam o impeachment. Se acontecer dentro de um mês e uma semana, né? Pois Exatamente. É um mês e uma semana. Pois é isso que tem determinado, inclusive, o ritmo que se quer dar com relação à conclusão do processo. Quanto mais cedo, melhor para não chegar próximo à eleição, né? Isso do ponto de vista do governo. Ele quer acelerar a votação do impeachment. Então, é mais um elemento que vai compor, né, esse menu aí de temas que entrarão. E, do ponto de vista nacional, talvez esse seja o tema mais importante a ser trazido, né, para a disputa eleitoral. Então, vamos voltar para João Paulo agora. João Paulo, antes, ele tinha o governo federal a seu favor. Agora, ele está nessa dúvida, né? A gente não sabe qual vai ser o desdobramento. Mas ele se coloca como um candidato que já foi prefeito e que deixou uma marca bem sólida aqui para a cidade. Então, novamente, quais são as vantagens e desvantagens de João Paulo como candidato? Eu acho que as desvantagens, o desgaste desses anos pós-prefeitura. Eu acho que uma sequência de ações políticas que o ex-prefeito tomou, que, por bem ou por mal, acabaram por desgastar a imagem deles, decisões de candidatura, decisões de alianças. Lembre-se que ele chegou a ser secretário de Eduardo Campos, quer dizer, entrou, logo depois saiu. Houve uma série de ações, digamos assim, talvez precipitadas, né? O julgamento, a história dirá. Mas eu acho que o que mais pesa contra João Paulo foi a desunião dentro do PT, né? A relação, um partido fraturado, né? Que aparentemente chega agora um pouco mais, porque a situação ficou tão difícil no cenário nacional que eu acho que uniu o local. Essa eleição, ela é uma eleição para o PT de disputa efetiva de poder, né, de administrar a cidade, mas é também de juntar os cacos, né, digamos assim. E aí eu vou falar já de 2018, né, de você pegar as principais lideranças, o ex-prefeito João Paulo, o ex-prefeito João da Costa, Humberto Costa e outras lideranças do PT, Tereza Leitão e outras lideranças locais, e dizer, vamos estar juntos, né, para esta eleição e as próximas. Eu acho que tem uma tarefa externa, que é disputar o voto, e tem uma tarefa interna, que é manter a aliança, manter a união entre esses partidos. Talvez, eu acho que você perguntou, não, e a eleição, e esse cenário nacional vai mexer com o local? Talvez ele mexa com o ânimo das militâncias, talvez com o ânimo do eleitor mais engajado, né? E dependendo desse nível de mobilização, ele acaba influenciando a eleição de modo geral. Mas eu acho que ele mobiliza mais hoje quem já vota, né? Os militantes propriamente ditos, do que o eleitor em geral. Isso muito por conta de que os temas, vocês viram que eles perderam aquela intensidade, né? A imprensa já não trata mais das questões do impeachment, é quase como se hoje fosse uma coisa natural, né? Só questão de tempo. Então houve se dissolveu esse debate e acaba enfraquecendo também essa disputa. Os candidatos que têm interesse vão fazer eles voltarem agora. Mas no caso, por exemplo, de Priscila, Daniel e Geraldo Júlio, o debate nacional não distingue os três, né? Eles tiveram os três do mesmo lado. Então, na verdade, eu acho que Daniel e Priscila vão querer mostrar as deficiências da gestão, né? Mas eles têm uma relação política nacional que não tem como se desfazer. O caso do PCdoB é talvez o mais, me permita uma palavra, esquizofrênico, no sentido, né? Porque você tem, é um momento dramático do nacional, né? E você tem um partido que nacionalmente tem uma posição e localmente a outra posição completamente antagônica, né? Então, é uma situação muito difícil. E no caso do PT e do Edilson, do João Paulo e do Edilson, estão no mesmo campo, mas eu acho que Edilson vem dizendo o seguinte: quando a discussão for nacional, né, a gente até acredita em algumas coisas que o PT, no olhar para as comunidades mais baixa renda e tudo mais, mas a gente faz de uma maneira diferente. Então tem um fazer diferente aí que vai ser discutido também. Ok, vamos para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre as eleições do Recife.
Opinião Pernambuco está de volta com o tema Eleições 2016. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Laércio Portela, jornalista, integrante do coletivo de jornalismo independente Marco Zero. Bem, o Daniel Coelho, ele sempre se candidatava pelo PV, né? Depois ele migra para o PSDB e aí passa a existir um outro candidato para o PV, né? Que é o Carlos Augusto. Mas vamos primeiro entender o Daniel Coelho. Na outra eleição, ele teve uma votação expressiva, né? Ele impressionou pela quantidade de votos que conseguiu levantar. Ele continua forte como naquela eleição, mais forte? Qual é a avaliação que a gente pode fazer dele nesse momento? Ele é um candidato importante na eleição. Não sei o nível de competitividade que ele vai ter nesse momento, porque tem, entre a eleição passada e essa eleição, muitos fatores vão contribuir ou estão contribuindo para que a gente tenha uma configuração um tanto quanto diferente, né? O candidato da vez passada do PT foi Humberto Costa, e João Paulo foi vice, e agora João Paulo está na cabeça da chapa. O DEM não tinha candidatura, portanto, o DEM e o PSDB são partidos que, a princípio, disputam uma mesma faixa do eleitorado, do ponto de vista ideológico, né, das ideias, e também essas duas candidaturas pretendem disputar numa mesma faixa etária, né? São duas candidaturas que apostam no eleitorado jovem, né? O primeiro voto, o segundo voto, aquele que vai votar pela primeira vez, segunda vez. Então, eles estão disputando uma mesma faixa de eleitorado. A princípio, eu acho que dá para pensar dessa forma. O que pode significar uma divisão daquele eleitorado de Daniel, que não tinha uma alternativa, como tem agora com relação a Priscila Krause, né, que na eleição para deputado estadual se utilizou razoavelmente bem dos recursos que as novas tecnologias permitem, né, sobretudo as redes sociais, etc. E Daniel Coelho também já fez uso na eleição passada, embora ainda seja muito tímido o uso, diferentemente de outros países que utilizam de forma mais intensa, né, as redes sociais. Mas, enfim, uma aprendizagem. Então, o Daniel Coelho, ele vai disputar numa mesma faixa, ou tem Priscila disputando agora numa mesma faixa, isso pode contribuir para torná-lo menos competitivo. E Priscila Krause, quais são as armas que ela tem nesse momento? O fato de ser mulher a coloca numa posição privilegiada, já que ela está sozinha, como, aliás, tem ela e tem Simone Fontana. Simone também. Do PSTU. Eu acho que compõe, eu acho que é um elemento importante, né? Não sei se vai fazer diferença no sentido... Ela vai buscar usar, né? Ela vai buscar, condição, claro. Né? E eu acho que ajuda, por aquilo que eu estava falando, né? Você está tendo engajamento das mulheres nos processos de debate público no Brasil e, com certeza, de Recife também, maior. Eu acho que concordo inteiramente com o Túlio a Priscila vai nesse público jovem, já fez isso nas outras eleições dela, nas outras candidaturas dela, isso vai acontecer de novo agora, né? Acho, inclusive, que o próprio Geraldo Júlio vai tentar um pouco também se identificar com esse público. Você já vê algumas coisas na campanha geral do ponto de vista do marketing, assim, sinalizando para isso, mas eu acho que, pelo passado recente, Priscila e Daniel conversam mais com esse público, né? Eu acho que, concordo que estão disputando uma mesma faixa, e se um dos dois se destaca, a tendência do outro é ver que, se você tem votos ali, você tem até um confronto por essa posição, né? Então, se você tem no espectro ali Edilson e João Paulo buscando o voto no espectro mais à esquerda, o centro-direita aqui, ou de centro, Krause e a Priscila e Daniel, eu acho que há uma possibilidade aí de disputa importante também. Vamos ver no que é que isso vai... As outras candidaturas? Tem o Carlos Augusto, que é neófito, né, dentro desse tipo de competição. Ele pode arranhar? Eu, particularmente, acho que não. Também não vejo como um candidato competitivo, não, do ponto de vista eleitoral, né? Assim como as candidaturas, né, tanto de Pantaleão pelo PCO, como de Simone Fontana pelo PSTU. Aí já no outro campo, né, o PV é um partido que
Enfim, nas democracias mais consolidadas, ou nos países onde tem uma cultura democrática mais institucionalizada, né? O PV, esse campo, foi um campo que se tornou muito importante no debate, né? No Brasil, enfim, o partido não tem muito uma identidade com a questão do meio ambiente. O meio ambiente parece um discurso mais cosmético do que programático. Quando era o Daniel Coelho quem trazia a sigla do PV, a força foi por ser Daniel ou porque o partido ele tinha mais força naquele momento? Eu acho que juntava as duas coisas, o perfil do candidato mais jovem, né, na disputa eleitoral e associando isso a novas ideias que o PV poderia estar trazendo e que, de certa forma, se enfraqueceu bastante com o surgimento da rede de sustentabilidade, que aí passou a, vamos dizer, disputar, né, essa coloração, né, literalmente a coloração verde, né, a questão da defesa do meio ambiente. Então, enfraqueceu muito o PV. E o PV se transformou um pouco num partido, utilizando a expressão do Laércio, um pouco esquizofrênico também, né? Enfim, variando muito da sua posição de acordo com a perspectiva de poder que a aliança permitia. E tendeu para centro-direita, para uma aliança mais nesse espectro, mais à direita mesmo, se afastando, né, daquela ideia, por exemplo, que estava contida no início do partido, né, com Gabeira e outros, enfim, expoentes da política que atuavam nesse campo. Então, eu acho que o PV... Bom, e o PSTU e o PCO, quer dizer, são partidos que colocam a disputa eleitoral num outro plano. Quer dizer, sabe das limitações de participação no processo eleitoral. O importante ali é consolidar uma militância, ter uma afirmação do seu projeto político, né? Enfim, ampliação das suas bases, fazer a denúncia mesmo, né, dos desvios que ocorrem, dos projetos que são projetos que majoritariamente favorecem os mais ricos, né, o empresariado, etc., em detrimento a quem esses partidos procuram representar, que são os trabalhadores, os operários. Uma causa ideológica. São partidos mais ideológicos. Laércio, você tinha tocado nesse ponto lá no primeiro bloco e a gente disse que ainda retomaria, que é da questão da importância da plataforma, das redes sociais, né, da internet, nesse momento, como difusão dos conteúdos das campanhas. Exatamente. E ainda mais agora que esse tempo de rádio e TV está reduzido, né? Mas é impressionante como os candidatos ainda usam mal esse espaço. É um espaço que ele é menos de você jogar informação do que você dialogar com o eleitor, né? Isso mostra muito que o nosso meio político está muito despreparado para fazer esse diálogo com o eleitor. Porque o diálogo ele exige responder e estar atento à voz do outro, né? Então, o trabalho na internet é um trabalho muito mais complexo para os candidatos. Essa eleição, as coisas você vê que o tempo da internet virou o tempo da TV e do rádio. Quase não há poucas movimentações na internet realmente relevantes para os candidatos. Mas eu acho que para os militantes, para a desconstrução ou para o contraponto, menos aqui falando do candidato, mas mais do ponto de vista do eleitor, ou de experiências de jornalismo, o Marco Zero, do qual eu faço parte. Nós somos uma experiência, digamos assim, fora da mídia corporativa. Existem experiências que vão levar, acho que podem enriquecer esse debate muito mais. Entendeu? Eu queria que você aproveitasse e falasse sobre essa experiência que você tinha colocado para a gente antes de começar o programa, de um processo de monitoramento, de acompanhamento, para ver até que ponto é fato, é verdade, aquilo que está sendo colocado pelos candidatos. Como é esse trabalho? Nós da Marco Zero, que é um coletivo de jornalistas aqui de Recife, de Pernambuco, somos 7 jornalistas, todos passaram pelas redações dos jornais daqui. Eu trabalhei no Jornal do Comércio, no Diário, fui editor de política nos anos 90 do Diário. Tem outros colegas que estão no Marco Zero que também foram editores de política, trabalharam em jornais do Rio, de São Paulo, tiveram experiência em Brasília, eu tive também. Nós decidimos montar esse coletivo para produzir matérias aprofundadas de jornalismo, com uma visão, com um olhar, uma visão mais crítica, mais densa, mais aprofundada, que às vezes a redação do jornal no dia a dia não nos permitia. No caso específico da eleição de 2016, há um projeto da agência pública
que é o primeiro site de jornalismo independente, assim, de mais relevância, digamos assim, no cenário do jornalismo brasileiro, que é a Agência Pública de São Paulo, é um grupo que foi fundado em 2011, que teve a primeira experiência de checagem de informação em 2014, na campanha presidencial. E esse ano, que tinha sido só feito em Brasília, esse ano, então, essa checagem eles ampliaram para 5 cidades, além de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Belém e Recife. E em Recife se associaram a nós, aqui da Marco Zero, e nós estamos diariamente, de segunda a sexta, fazendo a checagem das falas dos candidatos e indo o procedimento, o candidato faz uma fala, a gente vai à assessoria do candidato para ver aonde ele buscou aquele dado, nós vamos checar se aquele dado, aquela fonte primária do candidato bate realmente um candidato disso e depois contrapor com outras fontes. O objetivo principal, e aí nós publicamos diariamente, né, classificamos, o projeto chama Truco, porque a gente classifica com base nas cartas do truco, se o candidato está blefando, se ele está falando uma meia-verdade, né, se ele está falando uma verdade fora de contexto, isso é classificado pelas cartas do truco. E nós publicamos isso diariamente com o objetivo de qualificar o debate público. Aí qual é o contato? Bom, o site é marcozero.org, lá você tem o acesso ao Facebook, ao Twitter. Estamos aí para, como eu disse, para qualificar o debate e checar essas informações de todos os candidatos. E é alimentado diariamente. É alimentado diariamente com essa checagem dos candidatos. Certo. A gente, de certa forma, está chegando já ao final do programa e tem alguns pontos que a gente vai poder reforçar. Como, por exemplo, a questão de ser gestão, ou ter sido gestão, né? Já ter dado uma contribuição ou deixado a desejar naquilo que seria a sua responsabilidade. E nós temos aí 2 nomes dentro dessa disputa, que são do João Paulo, do Geraldo Júlio, que não sei se vocês acreditam que a eleição possa se polarizar, bem, né? Isso aí é uma coisa que vocês devem colocar. Mas eu vejo que tem muitas questões, como, por exemplo, a questão da segurança, a questão do tratamento do lixo, a questão do tráfico, do consumo de drogas, a questão da mobilidade, né? Tem uma série de pontos. E tem uma pessoa aqui que passou um e-mail para a gente, ela disse, se for pela saúde, Geraldo Júlio não se reelege, pois a mudança na lógica dos serviços prejudicou muito os pacientes. A gente pode até deixar isso para colocar para Geraldo quando ele estiver aqui, né, que a gente vai ter um programa com ele ainda dentro desse mês, na próxima quarta-feira, né, vai ser um programa ao vivo aqui com Geraldo Júlio. Então, assim, a cobrança vai ser muito em cima do que se fez e do que se deixou de fazer? Então, Valdir, há uma possibilidade concreta, essa é uma hipótese bastante plausível, de haver uma polarização, né? Sobretudo porque a campanha é uma campanha curta, né? Em função da mini-reforma feita o ano passado, que reduziu o tempo de campanha e reduziu o tempo do horário gratuito. São 2 coisas que foram reduzidas. Então, os candidatos que têm gestão a defender, ou seja, o atual prefeito, seja o prefeito, não o prefeito anterior, mas, enfim, o prefeito que representa um projeto que estava anteriormente no governo, né, com os 8 anos de João Paulo e os 4 de João da Costa. Quer dizer, concretamente o eleitorado vai ter como contrapor essas 2 ideias, né, essas 2 gestões, esses 2 modelos que vão estar colocados em debate. E os outros candidatos vão ter que correr muito atrás, tentar convencer o eleitorado de que tem projetos que se diferenciam desse, quando o eleitor já conhece aqueles 2 projetos, né? E mais agravante, porque no caso de Priscila Krause, por exemplo, o projeto tem que se diferenciar do projeto de Geraldo Júlio, né, que até pouco tempo eram aliados, né, o DEM e o PSB. Então, ela vai ter que convencer o eleitorado de que há diferenças que justificam a substituição do atual prefeito por um projeto não testado no Recife. No caso de Edilson Silva, eu estou falando das candidaturas mais competitivas, sim, esse é o mesmo problema de Daniel Coelho, né? Enfim, que tem um projeto que se aproxima mais do PSB. Então, essa é a dificuldade. E a mesma dificuldade que Edilson vai ter de convencer o eleitorado que deve apostar numa novidade, que é a candidatura
ou a possibilidade do PSOL vir a gerir a cidade, com um projeto que tem que se diferenciar do PT, porque, enfim, ele disputa uma faixa do eleitorado que é uma faixa que o PT também está lá, e o PT está mais consolidado, etc. Então, essas são dificuldades que estão colocadas para aqueles candidatos que vão ter que convencer o eleitorado de que não é uma eleição com 2 projetos colocados, mas que existe uma diversidade de projetos. Laércio, quem vai criticar quem? Quem vai tentar desqualificar quem? Ou ambos. Eu acho que todos aí, eu acho que, na verdade, o Geraldo Júlio vai enfrentar um paredão, digamos aí, dos 4 candidaturas mais competitivas, né? Edilson, João Paulo, Daniel e Priscila. Mas considerando as possibilidades de segundo turno, e se as primeiras pesquisas indicarem isso, esses 4 candidatos, ou 3 pelo menos entre eles, que tiverem os mais competitivos, vão disputar também essa vaga no segundo turno. Porque, veja, talvez, e o eleitor de Recife é um eleitor muito crítico, eu acho, né? Com menos tempo, o eleitor diga assim, já que me deram tão pouco tempo, eu vou querer mais tempo para decidir. Talvez um segundo turno, talvez a gente tenha nessa eleição mais segundos turnos do que nas outras eleições, porque pode ser a forma que o eleitor tem de dar mais tempo ao debate. E se for assim, candidaturas que às vezes coisas que não são esses candidatos, esses 3 que teoricamente começariam desconstruindo a gestão de Geraldo, vão ter que também centrar fogo entre si, né, para conquistar uma vaga para o segundo turno. Ok, a gente agradece a participação de vocês, agradece a participação de vocês que nos acompanharam também. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente volta no próximo programa.